Graça e Amém. paz, uma felicidade de estarmos aqui numa quinta-feira adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Às vezes nós acordamos e não sabemos o que vai acontecer, né? Nós não prevemos o futuro, mas o Senhor sabe. E Deus já falou comigo nessa noite, de várias formas. Esse momento que vocês estavam falando, Deus estava falando comigo, e é engraçado que o Gilberto, quando ele começou a falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, é o que nós temos falado sempre aqui na live. Então o Gilberto hoje veio a brilhantar em nome de Jesus, juntamente com o Carlos, com o Eduardo, com o Rafael, com a Aquila, com o Jorge, sua mãe. E quando ele fala sobre a mulher de Sunem. E hoje eu quero falar acerca da mulher de Sunem. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que está conectado com o Senhor, ele fala desde a hora que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir. A questão é a nossa ansiedade. Muitas vezes não escutamos a voz do Senhor porque nós estamos ansiosos. E o que foi falado na semana passada? Lançai toda a ansiedade sobre ele. Então eu quero ler nessa noite, eu quero falar sobre família, eu quero falar já antecipando o que vai acontecer. Na semana que vem vamos ter o pré, e a partir de novembro já vamos ter a nossa conferência no PG sobre família. E eu quero falar em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem salvos. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Clama-me, declara-me que o que tens em tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de luz. Versículo 8. E sucedeu também um dia, e que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela tua palavra, sabemos da sua fidelidade. Fala conosco, Pai, o Senhor já está falando. Complementa tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, quando falamos de reis, nós vamos falar sobre a ascensão e a queda de alguns reis. Mas, basicamente, acerca do capítulo 4, vai nos mostrar que a primeira multiplicação de pães está no capítulo 4, quando o homem tem 20 pães, e com esses 20 pães o profeta Eliseu faz multiplicar para 100 pessoas comer. E não apenas para 100 pessoas comer. Além das pessoas que comeram, sobrou. Também vai falar sobre a morte que estava na panela. Eles iam cozinhar uma erva que era uma erva brava, uma erva que era envenenada, e o profeta Eliseu, usado por Deus, joga a farinha, e jogando a farinha, ele ora ao Senhor, e aquela sopa que era uma sopa para envenenar, para matar, se torna uma sopa saudável. Mas o que eu quero falar nessa noite? Eu quero falar acerca de família. Eu quero falar acerca de 2 mulheres, que são 2 mulheres importantes nessa passagem de 2 Reis, capítulo 4. Primeiro, eu quero falar de uma mulher que é viúva, ela se torna viúva, o seu marido, um servo de Deus, um homem que buscava o Senhor, e quando ele falece, ele deixa para ela uma herança que muitos de nós não queremos ter, a herança de uma dívida. E essa dívida custaria os seus 2 filhos, que seriam levados como servos ou como escravos, que quer dizer a mesma coisa. E essa mulher, a primeira decisão que ela toma em sua vida é buscar ao homem de Deus. Eliseu, nesse momento, ele é o representante de Deus na terra, ele é o profeta, ele fala pelo Senhor. Então, quando essa mulher ela está numa necessidade, ela passa por uma situação difícil, porque o seu marido morre, e ao morrer deixa
ela endividada, a primeira coisa que ela faz é buscar o homem de Deus, buscai ao Senhor. Ela busca ao Senhor, a alternativa que todos nós devemos buscar. Nos momentos de dificuldade e até no momento de alegria, nós precisamos buscar aquele que pode fazer, aquele que vai resolver o nosso problema, aquele que vai dar a direção correta. E ela chega a esse homem dizendo: o teu servo, o meu marido, o seu servo, ele faleceu. E ele me deixou uma dívida. E ele te servia, ele era servo fiel. E Eliseu vai perguntar para ela: o que você tem na sua casa? E ela vai falar: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Eu quero te falar, meu irmão, que muitas vezes você pergunta ao Senhor o que Ele pode fazer por você. E às vezes nós pensamos em coisas mirabolantes, em coisas extraordinárias, mas o Senhor é aquele que dá vida, o Senhor é aquele que multiplica, o Senhor é aquele que faz aonde a gente acha que não tem. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje: o que você tem para oferecer ao Senhor? O que você tem na sua casa que você pode oferecer ao Senhor? Talvez você está pensando em outras coisas, as coisas que você não tem, mas Deus, ele faz maravilhas pelaquilo que você tem. Então Deus te pergunta nessa noite, meu querido. Talvez você está buscando um emprego, talvez você está buscando uma solução para o seu problema, talvez você está buscando uma solução para aquilo que você não consegue dormir, você já não descansa, você está com uma preocupação enorme. Mas o Senhor diz nessa noite: o que você tem para oferecer? E ela disse: não tenho nada. Na verdade, ela lembra que ela tem uma botija de azeite. É no momento mais improvável que Deus vai fazer o milagre, muitas vezes, em nossas vidas. Aquela mulher estava no desespero e, a partir do desespero, ela vai ao homem de Deus. O homem de Deus pergunta para ela: o que você tem em casa? É a pergunta que Deus faz nessa noite para nós. E ele fala uma coisa que é importante nós, como cristãos, ter. Ele fala: vai e busca várias vasilhas. Ele está falando sobre relacionamento que nós precisamos ter com os nossos vizinhos. Muitas vezes dizemos que nós buscamos ao Senhor, que nós fazemos as coisas do Senhor, mas Deus ama pessoas. E eu quero te falar, meu irmão, que Deus muitas vezes vai usar pessoas para nos abençoar. Deus, ele vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. É claro que cada milagre Deus faz de uma forma diferente. Somos pessoas diferentes. Somos pessoas totalmente diferentes. Mas o Senhor disse para ela: pega vasilhas. E muitas vasilhas. Então ela pede que os seus filhos busquem, junto aos vizinhos, as vasilhas. Ele dá uma orientação. Você vai pegar essas vasilhas vazias, ó Deus, e vai pegar com esse azeite que você tem cheio, e você vai despejar, e você vai continuar despejando. Deus, ele multiplica até aquilo que a gente acha que é impossível. Deus, ele faz o milagre conforme ele quer, da forma que ele quer. Essa mulher, ela achava que ela estava perdida porque ela tinha uma dívida. E muitas vezes nós achamos que nós não vamos passar pelo dia de amanhã, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. A palavra diz que nós basta o dia de hoje. Nós precisamos viver hoje e acreditar que o amanhã Deus prosperará em nossas vidas, e mesmo que não aconteça o que nós queremos que aconteça, saiba, o Senhor tem todo o poder nas nossas vidas para nos guiar, para nos orientar e para nos levar além. Essa mulher desesperada não busca aos seus vizinhos, ela busca aquele que pode resolver. Eu quero te falar, meu irmão, que na hora do desespero, na hora da luta, e a luta vem para todos, porque a Bíblia vai falar que no mundo tereis aflições, isso é normal, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo isso para mim, para você, nessa noite, que no meio da sua dificuldade, no meio da sua luta, busque ao Senhor. O Senhor tem sempre a resposta certa, mesmo o que parece improvável. O que você tem na sua casa? O que você tem para oferecer ao Senhor? A quem você está indo pedir consolo? A quem você está pedindo? A quem você está indo pedir ajuda?
Quem você está buscando? A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É verdade que no texto vai falar que todas essas coisas, vestimenta, comida e bebida, não faltarão. Mas Deus é o Deus que faz o impossível. Porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o seu dono, ele é o meu dono. E essa mulher, ela foi, enquanto tinha vasilha, o milagre acontecia. Enquanto tinha vasilha, o milagre não cessava. O milagre só cessou quando não mais tinha vasilha. E quando Deus faz um milagre nas nossas vidas, ele não faz pela metade, ele faz por inteiro. Porque quando o milagre acontece, as vasilhas estão cheias de azeite, ela vai ao profeta e ela diz ao profeta: tudo o que você falou aconteceu. Acabaram as vasilhas, mas deu para encher todas. Aí ele diz uma coisa: vai, vende, paga a sua dívida e viva com seus filhos do resto. Deus, naquele momento que parecia improvável, naquele momento que era um momento de desespero, Deus supriu toda a necessidade daquela mulher, como quer suprir a minha necessidade e a sua necessidade. E além de suprir as necessidades dela, ele disse para ela: você vai viver com o resto. Você vai viver com tudo aquilo que estava na sua casa, que foi multiplicado. Porque o que Deus multiplica tem muito valor. Deus é aquele que faz multiplicar aonde não tem. Mas Deus me conhece e te conhece. Deus conhece o nosso coração. Sabe a nossa intenção. E muitas vezes nós vamos chegar aos 45 do segundo tempo. Mas com Deus, nós sempre seremos maioria. Com o Senhor, nós sempre seremos maioria. Uma mulher que fez tudo pela sua família, mas no momento de dificuldade, ela buscou o Senhor. Ela buscou o Senhor que pode resolver todos os nossos problemas. Só o Senhor pode resolver todos os nossos problemas. Só o Senhor que pode curar. Só o Senhor que pode libertar. Só a palavra de Deus que tem todo o poder. Porque nós somos o quê? Uns são servos, outros são filhos. Depende da intimidade que você tem. A Bíblia vai falar que Deus quer nos chamar de filho, e não de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas ele quer te chamar de amigo. O amigo sabe o que o outro amigo faz. E a Bíblia também vai relatar que existia uma mulher em Sunem, essa numa condição totalmente diferente. Uma mulher rica, uma mulher que observava, e todas as vezes que o homem de Deus, Eliseu, passava, ela o convidava para ir comer na sua casa. Era uma mulher que não tinha problema com seu marido, ela não tinha problemas de saúde, ela não tinha problemas financeiros, ela não tinha problemas com seus vizinhos, ela não estava vivendo uma situação terrível, ela estava vivendo um bom momento. Mas mesmo vivendo um bom momento, ela abre a sua casa para o homem de Deus entrar. Eu quero te falar, meu irmão, que eu já disse que a representação de Deus na terra era Eliseu. Ela convida o Senhor para estar na casa dela. E nós não somos melhor do que Deus. Ela começa a ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento sadio, um relacionamento maduro. Ela não adora o Senhor por aquilo que ele vai dar. Ela adora o Senhor pelo aquilo que ele é. E ela escolhe fazer esse homem de Deus e comenta com seu marido que ele era um homem de Deus, que ela ia construir uma casa, que ia construir um quarto, uma cama, um candeeiro, ia colocar para que todas as vezes que aquele homem passasse, ela entrasse na sua casa. Essa mulher está trazendo o Espírito Santo de Deus, está trazendo o homem de Deus. Nós precisamos convidar sempre o Senhor para estar na nossa casa. O Senhor é o dono da nossa casa. Independente da circunstância, se é boa ou se é ruim. Essa mulher,
ela se relaciona com Cristo, se relaciona com o homem de Deus, se relaciona com o servo de Deus. Ela se relaciona pelo que ele é. E ele diz para ela, o que você quer que eu te faça? Ela vai dizer que ela está feliz, ela é feliz com o que ela tem, porque essa mulher é madura para entender que nem tudo o que nós queremos na nossa vida nós vamos ter. Nem tudo o que nós queremos nós vamos ter, mas ela é feliz com o que ela tem. A pergunta nessa noite, para todos nós, será que nós somos felizes com o que nós temos? Será que nós somos felizes com aquilo que Deus tem nos dado? Ela tinha uma condição financeira boa. E às vezes a condição financeira nos tira do caminho de Deus, porque muitas vezes nós ficamos iludidos pelas coisas do mundo, e a palavra de Deus diz: não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa mulher, ela poderia estar fazendo outras coisas, mas ela convida Deus para entrar na sua casa. E como eu falei, nós não somos melhores do que Deus. É engraçado que quando a Bíblia vai falar em Atos 20, 35, que é melhor dar do que receber. E é engraçado que quando Deus, em João 3,16, diz assim: e Deus amou o mundo que deu. Deu quem? O seu Filho unigênito. E para muitos, naquele momento, era um momento de destruição. Jesus na cruz era um momento terrível. Muitos acharam que era o final. Mas eu quero te falar, meus queridos, que Jesus continua dando fruto até hoje. Talvez você esteja dando, talvez você esteja fazendo, talvez você esteja não vendo agora as coisas acontecer, mas saiba que existe um tempo determinado de Deus para que as coisas aconteçam. Jesus estava na cruz, muitos estavam chorando, lamentando, mas até hoje muitos aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Filho de Deus até hoje dá frutos, porque é o fruto permanente, é o fruto verdadeiro. Aquilo que você faz com verdade, aquilo que você faz com a vontade de Deus, aquilo onde Deus é presente, saiba de uma coisa: vai prosperar. Isso é palavra de Deus. Deuteronômio 28 vai dizer que aquele que busca o Senhor, ele não precisa correr atrás das bênçãos. É as bênçãos que vêm atrás do Senhor. Por quê? Porque ele é o dono da bênção. Como foi falado hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então, acalma o teu coração. Tira essa angústia. Talvez hoje não seja o dia que você imaginou que fosse, mas o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te livrado e o Senhor tem te dado renovo, porque o dia de amanhã vai aparecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa mulher, ela se relaciona. Ela entrega para Deus, ela traz Cristo para dentro de casa. E é importante nós termos Cristo dentro da nossa casa. Porque não é o meu trabalho, não é o seu trabalho, não é a sua condição. Porque o que nos sustenta é Cristo, é a verdade. É Jesus Cristo. Então, Eliseu, porque normalmente as pessoas vão a Deus para pedir alguma coisa. Normalmente nós vamos ao Senhor e a Bíblia vai falar que ninguém busca a Deus. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor por interesse. Mas aquela mulher não, ela abriu a casa. E ela começou a ofertar, e Deus aceitou a oferta. Mas como eu falei, nós não somos melhores do que ele. Ela começou a plantar. E ao plantar, o profeta a chama e pergunta: o que você quer que eu te faça? Ela falou: eu sou feliz com o que eu tenho. Eu não preciso de nada, eu sou feliz com o que eu tenho. Mas o profeta, ele fica: eu preciso fazer algo. Por quê, meus queridos? Tem sonhos que você nunca entregou para o Senhor. Tem coisas que você talvez nunca disse para o Senhor. Porque talvez você ache que não seja necessário. Mas eu quero te falar que ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Deus sabe de tudo. Deus sabe dos sonhos que você tem. Deus sabe daquilo que você precisa. Deus sabe de tudo que você deseja. Ele sabe de tudo. E não adianta nós querermos enganar-nos. Vocês podem
Nós podemos enganar, eu posso enganar a minha esposa, eu posso enganar um de vocês, mas a Deus eu nunca vou enganar, ele sabe de todas as coisas. E de repente o profeta chega para ela e pergunta para o seu moço, Geazi, Geazi, o que ela precisa? E Geazi, bem observador, Geazi parecia até mulher, que as mulheres observam melhores do que nós. Ele diz, eu observei que o marido dela já é de uma idade avançada e que ela não tem filhos. É a mesma declaração de Abraão, quando fala assim, o Senhor me deu muitas coisas, mas para quem eu vou deixar a minha herança? O profeta chama ela no quarto e diz, no tempo determinado, você vai ter um filho em seus braços. Promessa de Deus. A Bíblia vai falar em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Promessa de Deus. Ela não pediu, mas Deus sabia que era o que ela queria. Ela não estava num relacionamento para pedir. Ela estava num relacionamento para ofertar e Deus estava dando aquilo que ela tinha no seu coração. E ela disse para o profeta, não brinque assim comigo, não. E passado o tempo determinado, o filho estava nos seus braços. E o que eu vejo de maturidade nessa mulher, que eu quero trazer nessa noite, é que no momento que o filho está nos seus braços, o filho começa a crescer, ele cresce, e no momento que ele está com seu pai, ele começa a ter uma dor de cabeça. E o pai pede para que levasse o filho para a sunamita, ela coloca em suas pernas, e quando dá meia-noite ele morre. E ao morrer o seu filho, ela não sai da sua casa e vai para a casa do vizinho, falar com o vizinho, e nem para o seu marido. Ela vai no quarto, coloca o seu filho sobre a cama do profeta, fecha a porta e pede para que o servo prepare uma jumenta. E o seu marido diz para ela, não é lua nova e nem é sábado, porque era normalmente nesses dias que eles faziam as coisas. Mas ela diz, tudo vai bem. Porque quando nós temos certeza em Deus, mesmo nos momentos que sejam piores das nossas vidas, nós sabemos que todas as coisas cooperam, como foi falado, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ela não se lamentou pelo momento que ela estava passando. Ela tinha certeza que ela deveria ir a quem? Assim como a viúva. Ela tinha que ir a quem? Ao homem de Deus, ao representante de Deus. Muitas vezes em nossas vidas nós precisamos ir aos pés do Senhor, ou buscar pastores que são das nossas confianças, ou homens e mulheres que são representantes de Deus para que a gente abra o nosso coração. Porque muitas vezes nós vamos falar com pessoas que não vai resolver o nosso problema. Que talvez esse problema vai se tornar pior porque pode se tornar uma fofoca. Porque quando ela caminha em direção ao Monte Carmelo, Eliseu a observa. E Eliseu pede para que Geazi vá ao seu encontro. E Geazi trabalhava junto com o profeta, mas ele não era o representante principal de Deus. Eu quero te dizer, meu querido, pare de ficar abrindo a sua boca muitas vezes para pessoas que não estão no mesmo mistério, não estão no mesmo propósito que você. Olhe aquele que tem direção do Senhor, aquele que vai te levar para os bons caminhos. Por mais que você goste do seu amigo, do seu vizinho, se ele não estar na mesma conexão, talvez a resposta que ele vai te dar não seja a resposta correta. O homem de Deus, Eliseu, fala, vai ao encontro. Ao ir ao encontro, ele pergunta, vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? E a resposta dela é uma resposta madura de uma mulher que sabia a quem ela servia, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de sofrimento, ela sabia que Geazi não era a pessoa que ela tinha que entregar a palavra. Ela disse, tudo vai bem. Porque muitas vezes nós não temos que abrir a porta da nossa casa, assim como Ezequias abriu. Ezequias abriu e mostrou todos os tesouros para o povo da Babilônia. E sabemos o que aconteceu. Há momentos da nossa vida que nós não temos que mostrar para quem não é dos nossos o que tem dentro da nossa casa. Não devemos falar o que acontece junto de quatro paredes.
Precisamos sim falar ao Senhor ou encontrar pessoas de Deus que possam nos instruir, que possam nos ajudar nos momentos de dificuldade. Essa mulher estava desesperada. Na verdade, ela nunca tinha pedido um filho, mas ela queria um filho. E aquilo que ela mais queria, que ela não pediu, morreu. E ela sai da sua casa em direção, e o seu marido diz: não é lua nova e nem é sábado, porque às vezes dentro da nossa casa as pessoas não vão estar no mesmo propósito. E as palavras dele, desde ser de incentivo, vão ser para que a gente diminua. Às vezes dentro da nossa casa vamos receber palavras que nós não gostamos de receber, porque não estamos na mesma sintonia. A Bíblia vai falar que existem amigos mais chegados do que irmãos. Existem homens e mulheres de Deus ainda. E não existe poucos. Mas é como nós nos relacionamos. O desespero tomou conta daquela mulher, mas em nenhum momento ela se deixou transparecer. E nós devemos olhar a orientação dessa mulher. Diferente da outra, ela tinha o seu marido, mas ela sabia a sua posição, ela sabia em quem ela cria, e ela sabia aquele que pode resolver todas as coisas. E ao chegar no Monte Carmelo, ela cai aos pés do homem de Deus. E não é revelado para o homem de Deus. Porque existe momentos na nossa vida que nós vamos buscar resposta com outras pessoas e Deus não vai revelar para aquela pessoa na hora que nós queremos. Porque Deus só vai confirmar aquilo que ele fez. Deus, ele não vai te dar nada para que se torne maldição, se for verdadeiro. Deus, ele transforma a maldição em bênção, é verdade. Mas aquilo não foi o que ela pediu, era o que o coração dela pedia. Mas ela vai ao homem de Deus. O homem de Deus não entende naquele momento e pede para que Geazi fosse. Geazi vai à frente, leva o seu cajado, chega na frente, coloca, mas o menino não ressuscita. Mas quando o homem de Deus, o representante de Deus, entra no seu quarto, no quarto que foi preparado para ele, ele sobe sobre o menino. Ele bota os seus olhos, a sua boca. O corpo do menino esquenta, mas o menino não ressuscita. Ele roda pelo quarto, volta. Depois o menino suspira 7 vezes e abre os seus olhos. Meus queridos, o que eu quero falar nessa noite para você? Deus faz milagres. Deus ressuscita mortos. Deus abre portas aonde não tem portas. Deus faz o impossível. Só Deus faz o impossível. Não há outro Deus senão o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Deus de Rafael, o Deus de Duda, o Deus do pastor Gilberto, o Deus do Carlos, o Deus do Jorge, da Quila, do André, o Deus de Israel. Não há outro Deus. Ele pega o filho e entrega para a Sunamita. E o que eu quero falar nessa noite? Antes de encerrar essa palavra, antes de dizer para você que Deus sabe de tudo que você precisa, Deus quer ter um relacionamento. A família da primeira viúva, ele viveu bem porque se relacionou com Deus. E todas as vezes que eu me relacionar com Deus, o meu final vai ser positivo. Isaías 46, 10 fala que Deus mostra o fim antes do começo. Ele revela o fim antes do começo. Em Deus sempre seremos vitoriosos. Em Deus seremos mais do que vencedor. A palavra não diz que somos vencedor. Nós seremos mais do que vencedor. A mulher está com seu filho no braço. E eu vou pedir para que a Quila leia agora, minha esposa, porque às vezes nós achamos que a história terminou no capítulo 4 para a Sunamita. E a história dela não terminou. Eu quero te dizer que aquele que tem relacionamento com Deus, a história dele é até o último dia da sua vida, até o último dia do seu suspiro. Deus, ele não te abandona. Ele está com você todos os momentos. E essa mulher viveu coisas extraordinárias porque ela não buscou a Deus pelo interesse. Ela buscou a Deus pelo que ele é. E, na verdade, muitas vezes nós queremos coisas e não vamos receber coisas.
Mas aquilo que nós não merecíamos ter, Jesus, Deus nos deu. E nós somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo é aquilo que vai nos dar a vida eterna, crer em Jesus. Crer que Ele é todo-poderoso. Crer que Ele acaba com a sua ansiedade, com a minha ansiedade, com o seu medo, com a sua preocupação. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Mas qual é a forma que você tem se relacionado com o Senhor? É por amor ou é por interesse? Você tem buscado ao Senhor só quando você precisa ou você tem buscado ao Senhor em todo o tempo, como diz a palavra? E eu vou pedir para que a Aquila leia. Eu queria que você prestasse bem atenção. Depois ela lê, eu vou encerrar. E depois a palavra vai estar aberta para que quem quiser externar acerca do tema. Amém. Restaurados os bens da sunamita. Eliseu havia prevenido a mãe do menino, cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois Yahvé determinou para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. Ora, o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conta-me todos os prodígios realizados por Eliseu. Enquanto Geazi estava justamente contando ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de retomar a posse de sua casa e propriedade. Então Geazi exclamou: Senhor, meu rei, aí está a mulher e aí está o seu filho que Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos. Então o rei mandou que um eunuco a acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno desde o dia em que deixou a terra até agora. Então nós lemos o capítulo 4, que foi um relacionamento que ela começou a ter com Deus. E o relacionamento dessa mulher era um relacionamento constante. Porque no momento que vem a fome, 7 anos de fome, o profeta diz para ela: pega o que você tem e o seu filho e vá para uma terra. Ela foi para uma terra estrangeira. Ela deixou tudo para lá e foi. Ela obedeceu. Nós precisamos entender, precisamos obedecer à voz do Senhor. Precisamos obedecer o que Deus tem falado conosco. Ela vai, depois de 7 anos, ela volta para recuperar o que ela tinha. Porque 7 anos fora da sua terra, provavelmente as pessoas tomaram, o rei tomou, ou algumas pessoas tomaram aquela posse. Mas Deus, ele nunca vai deixar o seu filho desamparado. E o rei estava conversando com Geazi. E de repente o rei falou assim: conte uma história de Eliseu. E de repente, Geazi começou a contar acerca do filho que tinha sido ressuscitado. E essa mulher adentrou ao palácio para falar do rei, para falar com o rei. Quando ela adentra ao palácio para falar do rei, Geazi fala: é essa que eu te falo. É essa mulher aqui que o filho dela ressuscitou. Está ela e o filho junto. O rei a chama. E ela confirma tudo que foi falado. O que eu quero te dizer? Que mesmo no momento de crise, Deus nunca vai te desamparar. E quando ela retorna, o rei diz para um eunuco para restituir tudo aquilo que ela perdeu durante esse tempo todo. Então, Deus restituiu aquilo que era dela. Então, na verdade, no mundo nós teremos aflições, Jesus disse isso, mas tenha de bom ânimo. Se você está vivendo um momento de dificuldade, Deus, ele está te acompanhando em todos os momentos, e no momento certo ele vai prosperar na sua vida, ele vai fazer resplandecer sobre a sua vida. Fidelidade, meu querido. Deus, ele quer fidelidade de nós.
Eu gosto muito desse texto que diz lá em Isaías 1,19. Esse é um texto que eu levo para mim. Se quiseres, escolha, e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Então, precisamos entender uma coisa. Mulheres fortes, mulheres que buscaram ao Senhor. Nós estamos no outubro rosa. E eu quis refletir duas famílias, uma de uma mulher que estava pobre, mas era fiel ao Senhor e o Senhor a honrou. A outra que era rica, que não precisava, que todos nós precisamos de Deus. Ela era rica, mas ela não era boba. Ela buscou porque ela sabia que tudo que ela tinha vinha do Senhor. E nós precisamos entender, se nós estamos hoje numa condição boa ou numa condição ruim, se você tem Cristo na sua vida, se você já entregou a sua vida ao Senhor, saiba, você não é o miserável. Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Você nasceu para influenciar pelo poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus. E eu quero, nessa noite, orar. E eu quero que você pense naquele problema que você está passando. Eu quero que você, assim como as duas mulheres que passaram por dificuldade, duas mulheres que buscaram ao Senhor, e no final, o final foi vitorioso. Eu sei que é muito complicado antes do final, mas aquela mulher tinha experiência. A história dela foi contada. E a história dela está nesse livro aqui. No livro mais lido de todos. E quando a história dela estava sendo contada, eis que apareceu a verdadeira mulher. A sua história é contada por Deus. Deus conta a sua história. O seu nome, em nome de Jesus, está no livro da vida. Eu quero que você, nesse momento, eleve seu pensamento ao Senhor. E confia que Ele possa fazer, que Ele vai fazer. Ele vai fazer não o que é bom, Ele vai fazer sempre o que é necessário. Porque tudo que Deus faz é bom, é agradável e é perfeito. Pai, nós queremos te engrandecer nessa noite, te louvando, Senhor Deus, te dando graça, e sabemos que não há outro Deus senão ti. Sabemos, Senhor Deus, que a nossa condição nessa terra é passageira, Pai. Mas enquanto estamos no mundo, Pai, nos livre de todo mal. Nos livre, Senhor Deus, daquilo que tem afligido as nossas vidas. Nós sabemos, Senhor Deus, que basta uma palavra, que o Senhor abre, que o Senhor fecha. Basta, Senhor Deus, o seu querer e o seu efetuar. Pai, tudo aquilo que tem incomodado, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, que caia por terra agora, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Faça conforme o seu querer. Faça, Senhor Deus, conforme a necessidade de cada um. Que nunca venha faltar a comida, a bebida e a vestimenta. Mas sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus presente. É um Deus que está dentro de nós, Pai. Se manifesta, Pai. Se manifeste e tome posse de tudo que é seu. Tudo é seu, Pai. Abençoe o nosso Brasil, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós, como servos do Senhor, nós proclamamos, ó Pai, que o Brasil é do Senhor, o mundo é do Senhor. Mesmo que o mundo esteja caído, mas o Senhor criou todas as coisas, o Senhor está acima de todas as coisas. Muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado por esse PG. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito multiplicar, tem feito prosperar. E o Senhor faz, Senhor Deus, conforme lhe apraz. E assim eu oro pela vida de cada um, Pai. Pela vida dos missionários que estão no campo. Que o Senhor possa capacitar, nos capacitar, porque existe ainda muitas pessoas que ainda não conhecem o seu Evangelho. E assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.